Opa, turma, beleza? Bom dia, Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu quero trazer o último vídeo da série de efeitos e consequências de um super El Niño no Brasil e trago aqui o vídeo 5, depois, 2 dias, acho que foi ontem, que a Lua é o órgão dos oceanos dos Estados Unidos, é um órgão climatológico dos Estados Unidos que trouxe a confirmação de um super El Niño para o mundo agora em 2026 para 2027. Eu falava que eles só iam confirmar quando acontecesse e de fato começou a acontecer. Os efeitos ainda são meio sutis, mas eles já estão começando a acontecer agora, já está começando a demonstrar que isso vai acontecer. Então eles já estão com 100% de certeza de que esse super El Niño vai ocorrer, certo? E esse último vídeo que eu trago aqui para vocês, o vídeo 5, eu trago com o seguinte título: se o Brasil tossir, o mundo pega uma gripe alimentar, certo? Porque a gente é o maior produtor em vários assuntos do agronegócio, certo? Eu já trago aqui para vocês, eu trouxe alguns dados específicos. Esse é o último vídeo da série do Super El Niño do agro brasileiro e é o mais diferente de todos os anteriores, certo? Nos vídeos 1 e 4 aqui que eu trouxe, eu abordei um pouco sobre crédito, sobre seguro, sobre contratos, securitização, sobre caso fortuito, força maior, né? Nos vídeos anteriores, quem puder assistir, assiste. E tudo muito técnico, muito jurídico, muito focado no produtor brasileiro, né? Mais jurisprudencial, questões legislativas. Trouxe vários conceitos legais e voltados ao direito para isso. E agora eu quero dar um passo atrás e fazer uma pergunta um pouco maior, um pouco mais genérica, certo? Se o Brasil perder grande parte da safra de um ano de super El Niño, de um ano para o outro, o que acontece com o mundo? O que acontece com o planeta? O que acontece no nível global, certo? Porque quando a gente fala em impacto econômico do El Niño no agronegócio, fica abstrato demais, né? Fica muito genérico. Hoje eu quero tornar isso um pouco mais concreto. Quero trazer dados aqui e mostrar para vocês o que isso vai representar e o que isso vai gerar, certo? O tamanho real do Brasil no tabuleiro alimentar global, né, na mesa global, é enorme. Eu vou colocar aqui alguns dados, eu trouxe aqui uma lista aqui, vou ler ela para vocês e vou colocar os dados na mesa aqui, vou mostrar para vocês, certo? Em 2025, o agronegócio brasileiro gerou 170 bilhões de reais em exportações. Isso correspondeu com 50% de tudo o que o país vendeu ao exterior. Tudo, tudo. Pega tudo que a gente consegue exportar e tudo que a gente exporta, metade do que a gente exporta é do agro brasileiro, certo? Metade da renda que a gente tem de exportação veio do agronegócio. O Brasil alimenta cerca de 10% da população mundial. Você bate um Google aí e vê qual que é o tamanho da população mundial. O Brasil alimenta pelo menos 10%, que é uma boa fatia. Você faz os cálculos, vai dar aí 800 milhões de pessoas. 850 milhões de pessoas. Tirando o próprio povo, tirando os 250 milhões que moram aqui. Ou seja, a gente alimenta aí 1 bilhão de pessoas facilmente. O Brasil, ele é o maior exportador mundial de soja, com 50%, 56% das exportações globais. Mas além de soja, milho, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina, carne de frango. Se eu não me engano, são 7 produtos que nós somos líderes mundiais nos 7, certo? O Brasil é o maior produtor mundial de soja, café, suco de laranja, carne bovina e o terceiro maior em frango, milho e algodão. Ou seja, nós temos mais outros itens, aí, mais outras commodities, que a gente é o terceiro maior. Então nós estamos no ranking em vários produtos. E se a gente não está no ranking, nós estamos pelo menos no pódio ali. No pódio não, pelo menos ali entre o primeiro, o segundo e terceiro ali, em alguns outros assuntos. Em alguns outros produtos. Ou seja, bater o agronegócio brasileiro é muito difícil. E produzir o que a gente produz é muito difícil. Isso não é vaidade estatística, é dependência real do planeta no Brasil, certo? Quando o Brasil não produz, alguém no mundo não come ou paga muito mais caro para comer, né? Por exemplo, vai ter que comprar de algum outro lugar que produz menos e que não tem o suficiente para exportar. Se o Brasil não produzir, muita gente vai morrer de fome, vai gerar uma reação em cadeia, um efeito dominó gigantesco, né?
Quem que depende do Brasil hoje em dia, né? Do agronegócio brasileiro, vamos falar. A China, ela é o principal comprador. 55, eu trouxe aqui dados aqui também abaixo, aqui, que eu vou até ler para vocês. 55,3 bilhões de dólares em 2025, representando 32,7% de todas as exportações do agro brasileiro. Ou seja, daquelas 50% de tudo que a gente produz, 32,7%, 33% vai para a China. Mais da metade do que a gente produz do agro brasileiro vai para a China. Nós temos um grande parceiro no agronegócio aí, que é a China. Então a China vai ficar, com certeza, no que vem, eles já estão se precificando, já estão se preparando, eles vão ficar com um produto defasado, certo? A União Europeia vem em segundo lugar com 25 bilhões e 14,9 bilhões no total, certo? 14,9%, perdão. Então, são 25 bilhões e 15% das nossas exportações vão para a União Europeia, certo? Então, 32 para a China e 14 para a União Europeia, de todos aqueles 50% de tudo que a gente exporta, certo? A China importa do Brasil principalmente, né, alguns produtos aqui, até trouxe a lista aqui para dizer para vocês, para não dizer que eu estou mentindo. Soja, que vai variar de ração, né, para alimento de rebanho, suíno, de frango, né, no país deles. Se a soja brasileira não chega lá, a proteína animal da China fica extremamente mais cara, porque eles não conseguem produzir ração para alimentar a proteína, certo? Para alimentar o alimento deles. E quando a proteína animal fica mais cara na China, o governo chinês ele vai agir, ele não vai esperar. Ele vai se tornar autossuficiente em alguma forma. Ele compra de outros mercados, ele pressiona preços globais, ele aciona reservas estratégicas, né? Ele aciona outros países dos Estados Unidos ou Índia, Austrália, enfim, ele vai dar um jeito. Ele não tá, pode ter certeza que o governo chinês não está esperando para ver o que vai dar se a gente tiver uma quebra de safra. Eles dependem de soja, eles dependem de produção animal, eles dependem de criação de proteína e eles não vão ficar esperando. Eles já sabem do Super El Niño, eles já sabem dessas consequências e eles estão produzindo ou estão fechando acordo que a gente não está sabendo com alguns outros países, com certeza, certo? A União Europeia, ela depende do farelo de soja brasileiro para alimentação animal também, né? Só que diferente da China, eles compram mais o farelo. Sem ele, o custo de produção de carne bovina e de frango, ele sobe também, assim como sobe na China. Então, a Europa também vai ficar com um produto mais caro. Lá já é caro e vai subir ainda mais os produtos de proteína animal, como carne, frango, porco, enfim, carneiro. Os países em desenvolvimento da África, né, e Ásia, no caso ali também, que a gente estava falando da China, que compram milho e frango brasileiros, eles têm menos capacidades de absorver altos preços, ou seja, eles não têm condições de assumir uma crise. Para eles, uma safra ruim no Brasil não é inflação, é fome. Eles vão ficar com fome, eles não vão conseguir comprar. Uma pessoa que paga R$15 no frango e acha caro, 20, 30 reais no frango e acha caro, ela não vai conseguir pagar 50, 60. Entendeu? Se para ela 30, 20, 15 já é caro, o que vai acontecer se chegar a 50, 60? Ela não vai conseguir comer, é fome. Ou seja, um país que vai pagar mais caro, mas que consegue pagar, que consegue bancar, vai só pagar mais caro. Vai ter problemas financeiros, econômicos, mas vai comer. Aquele que não tem condições não vai comer, certo? Isso é um extremo problema. O que o El Niño faz com a safra brasileira na prática, né? Na prática, eu trouxe aqui um assunto, uma lista aqui de novo sobre como que ele funciona na prática. O Brasil, ele não é um país uniforme, ele não tem um clima uniforme de norte a sul, de leste a oeste. O El Niño, ele afeta regiões diferentes de diferentes formas do país, certo? Norte e sul, eles interagem de forma diferente. O norte e o nordeste sofrem uma seca severa, severíssima. O centro-oeste, que é o coração da produção do soja e do milho, que é ali o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, né, que tem uma enorme produção de carne bovina também, enfrenta uma irregularidade hídrica que compromete a produtividade, que vai comprometer a safra, né? Não vai ter chuva, vai ter seca, então é um problema. O sul, né, de outra forma, de forma diferente, ele pode ter um excesso de chuva, que também destrói a safra, como o Rio Grande do Sul provou agora em 2024. Eu tenho um vídeo falando sobre a securitização que eu trouxe o caso do Rio Grande do Sul. Então são cenários diferentes, um é muita água e o outro é pouca água.
as produções agrícolas, elas não gostam, elas não podem ter nem muita água e nem pouca água. Não vou entrar aqui no mérito para isso agora, mas muita água mata e pouca água também mata. Então não muda nada, vai matar do mesmo jeito. Uma vai matar afogada e outra vai matar de sede. E o cenário mais crítico, né, do Super El Niño é exatamente esse. No Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Paraná sendo atingidos. Nós temos uma linha tênue entre Mato Grosso e Paraná, ali que fica entre Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, que ali vai ser exatamente a divisão. Para baixo vai chover demais e para cima vai chover de menos. A gente não vai ter uma diferença, mas aqui vai chover pouco e então vai fazer pouca seca, aqui vai dar, a gente vai ter uma faixa ali no meio bem simples que não vai ser tão afetada. Não, vai ser bem distinto, vai ser bem diferente de uma hora para outra, ou vai chover demais ou vai chover de menos. Não temos esse meio termo, certo? Porque a gente vai estar ali desde o Mato Grosso até o Paraná, que são os locais de maior safra do Brasil, certo? Todos esses estados aqui que eu falei para você do Centro-Oeste, o Norte do Sul, né, e parte do Sudeste ali. Esses 4 estados, eles respondem pela maior parte de produção de soja e milho do país. É da onde vem a maior parte de milho e soja do planeta, certo? Porque é aqui que a gente tem a maior produção brasileira, então é dali que vem. E serão os estados mais afetados. O Nordeste também vai ser, mas eu estou falando sobre produção de soja e milho, né? A safra de grãos de 2025 para 2026, ela estava estimada em 354 milhões de toneladas, certo? Um recorde histórico. E ela teve uma queda de 20% nesse volume, que é um cenário conservador, né? Do Super El Niño forte, ela teve uma queda aí de 20%. Ou seja, de 354, você tira 20%, vai dar 35, vai dar 70, você tem aí 280 milhões de toneladas, que foi a safra de grãos do Brasil aqui em 2025 para 2026, que a gente já terminou, né? Agora já passou, agora está colhendo o milho, né? Então a gente já está terminando aí, a gente já sabe que teve essa quebra de 20%, mas tá na média, tá no esperado. Esses 20% tá um pouco acima, assim, mas tá no esperado, tá dentro do padrão, assim, um pouco mais alto, mas dentro do padrão. E é um cenário conservador, né? Agora tira cerca de 70 milhões de toneladas global, né? Que é o que a gente teve aqui agora. É uma boa fatia, a gente já perdeu 20%, tirou do mundo 70%, milhões de toneladas de grãos, né? Para ter uma referência, a produção anual inteira de grãos da Argentina é em torno de 60 milhões de toneladas. A gente tirou a produção anual da Argentina mais 10 milhões só com esses 20% de quebra de safra que a gente teve de 2025 para 2026, certo? Ou seja, a gente perdeu uma Argentina de produção de grãos. E grãos eu estou falando de trigo, que a Argentina produz muito, soja, milho, enfim, de tudo que a Argentina inteira produz, nós perdemos isso e mais um pouco, certo? Só o que estava esperado, certo? Só a produção, só uma perda, um prejuízo que está dentro assim da média, um pouco alto, mas está dentro da média. Agora você pensa isso numa questão de um Super El Niño. Não tem nem como prever, não tem nem previsão, porque todo mundo sabe o que vai acontecer, mas ninguém sabe ao certo o que vai se perder. Pode se perder tudo, pode se perder só metade, pode se perder 70%, vamos ver. Lá na frente a gente vai saber, vamos ter que descobrir. E isso gera, como eu falei, um efeito cascata dos preços globais, certo? Quando a gente perde um pouco, sobe pouco. Quando a gente perde muito, as coisas sobem muito. Quando o Brasil reduz a oferta, né, questão de oferta e demanda, os preços das commodities agrícolas no mercado inteiro, internacional, sobem. Tanto aqui dentro quanto lá fora, certo? Isso é mecânico, isso é meio lógico. A oferta é menor, demanda constante, preço sobe, entendeu? Então não tem, é fileira, oferta e procura. Mas o efeito em cascata, que eu quero falar aqui, ele vai além do preço da soja na Bolsa de Chicago. Quem determina os preços das commodities, o preço da soja, é a Bolsa de Chicago, né? A gente se baseia com base de cálculo na Bolsa de Chicago, como margem, né? Na Bolsa de Chicago. E a soja mais cara, ela significa uma ração mais cara. A ração mais cara significa um frango mais caro, um porco mais caro, um boi mais caro. Proteína animal em si, no geral, mais cara, significa inflação alimentar global, significa que tudo vai subir
de certa forma, alimento vai subir, a comida do restaurante vai subir, com isso os preços vão subir, o leite vai subir, tudo vai subir, enfim, a gente vai ter um efeito cascata, um efeito dominó, certo? Que ele afeta desproporcionalmente os países mais pobres, como eu trouxe aqui, e que gostam de uma parcela maior de renda e comida, entendeu? Então não tem como a gente fugir disso, vamos passar fome, certo? O milho mais caro, ele afeta não só uma alimentação direta, porque a gente come o milho também, certo? Ele afeta o etanol, né, que a gente usa para combustível, ele afeta o amido, ele afeta toda a cadeia de processamento alimentar, assim como o de proteína animal. A gente usa muito soja para alimentação de proteína animal, mas o milho a gente também usa. O milho a gente usa para outras finalidades também. Produção de cachaça, de cerveja, etanol, na produção alimentar, em um monte de amido, de tudo, a gente utiliza o milho, certo? E tem um efeito geopolítico que pouca gente discute, que pouca gente conversa sobre isso. Quando os preços dos alimentos eles sobem globalmente de forma abrupta, né, de uma forma não gradual, os países que dependem de importação, eles ficam instáveis, fica todo mundo maluco, fica todo mundo pronto para uma guerra, certo? Então já estamos falando de um outro cenário, certo? A Primavera Árabe de 2010 para 2011, até vou trazer um dado aqui que eu até coloquei aqui, esse dado até trouxe para ler isso aqui, teve como um dos gatilhos a alta global dos preços do trigo, ou seja, então a gente está falando aí que já teve uma situação de conflitos, né, que gerou por conta de uma crise alimentar. Eu não estou aqui fazendo alarmismo, tá? Eu estou falando sobre segurança alimentar e instabilidade política que estão conectados. Então, para quem não sabe sobre a Primavera Árabe, dá uma pesquisada aí, eu não vou entrar nesse termo, não vou entrar nesse ramo, porque vai ficar muito longo o vídeo, certo? Então a gente está falando aí de instabilidades, nós já estamos com um mundo completamente instável, nós estamos com malucos aí no governo, com gente fazendo o que quiser, com imperialismo rolando, com bomba rolando, com guerra em vários lugares do mundo rolando. Daí, de repente, você pega todo esse cenário e coloca uma crise alimentar com a galera passando fome. Fome, frio, complicado. É complicado. A gente está falando aí de conflitos enormes, né? Uma questão de crescimento armamentista que a gente vem vendo. Enfim, vamos descobrir o que vai virar, né? Continuando o vídeo. O paradoxo brasileiro, agora eu vou chamar, né, esse último título aqui desse bloco nosso aqui. Aqui eu separei esse vídeo aqui em alguns blocos para eu não me perder, tá? Dificilmente eu faço isso, mas dessa vez eu fiz, eu me organizei. Aqui, nesse paradoxo brasileiro, aqui eu tenho um ponto mais importante assim do vídeo. O Brasil, ele é o maior exportador de alimentos do mundo. E ao mesmo tempo tem 19 milhões de pessoas em situação de fome, em situação de insegurança alimentar, né, que o governo está chamando hoje, não chama de fome, o governo chama de insegurança alimentar. Segundo dados do IBGE de 2024, tá? Ou seja, isso lá em 2024, eram 19 milhões. Daí o Brasil vem e fica, o presidente do Brasil vem e fica felizão, dizendo que erradicou a fome no Brasil. Mentira dele, tá? Ele só mudou o nome, só mudou o quadro e os dados lá, e disse que o Brasil não tem mais fome. Tá cheio de gente passando fome. Quando uma safra ela vai mal, né, os preços das commodities eles sobem no mercado internacional e nacional, né? O produto que se produz, né, o produtor, na verdade, ele consegue, vamos dizer que ele conseguiu colher algo e receber mais pelo que ele vendeu, certo? Pelo que ele produziu. Mas o brasileiro mais pobre, ele paga mais caro pelo feijão. Ele paga mais caro pelo arroz. O produtor conseguiu vender, ele conseguiu produzir, ele conseguiu vender, mas mesmo assim o morador, o habitante brasileiro vai pagar mais caro. Mas a gente não produz aqui dentro? A gente não produz para nós? E como é que a gente paga mais caro? O El Niño, ele não afeta todo o mundo da mesma forma dentro do próprio Brasil, certo? O grande produtor, com seguro, com crédito estruturado, com empresa toda estruturada, com contratos bem redigidos, ele tem ferramentas, ele tem um corpo jurídico que atua com ele ali. E o pequeno produtor, o familiar, o produtor, né, pequeno, o trabalhador rural, né, o consumidor de baixa renda da cidade, né, que eu quero trazer aqui para vocês, esses são os mais vulneráveis. Então, a gente não está falando aqui de traders grandes, a gente está falando sobre pequenos produtores e gente que precisa vender o almoço para comer a janta, entendeu?
Então são pessoas assim, esses vão passar fome, eu garanto para vocês. Aqui eu trago mais uma questão de opinião, certo? O Brasil, no mundo, né, vamos dizer assim, o Brasil ele é algo importante no mundo. O Brasil no mundo ele é um ponto-chave, ele é uma peça de quebra-cabeça muito importante. Essa é uma responsabilidade que vai muito além da balança comercial. A gente precisa produzir, a gente precisa fazer não para vender, para o mundo não passar fome. Quando a gente debate política agrícola, de crédito rural, seguro rural, regularização de imóveis, a gente não está debatendo só interesse do produtor, está debatendo segurança alimentar global. Quando você fala sobre uma questão ambiental que impede um produtor de produzir na terra dele, a gente não está só falando de questão ambiental, questão fundiária, questão de regularização de imóvel por conta de uma questão ambiental. O Prodes, por exemplo, a gente tem, que inviabiliza a terra do produtor, não oferecendo crédito para ele. Isso aqui eu vou entrar mais aprofundado nos temas dos vídeos anteriores, tá? Quando você tem uma sanção do Prodes, por exemplo, numa terra, você tem uma fazenda que produz soja, e essa soja o produtor exporta. Se de repente ele tiver um problema irregular no Prodes, que não foi ele que causou, por exemplo, um desmatamento, para quem não conhece sobre o Prodes, volta nos vídeos anteriores lá. Não foi ele que gerou esse desmatamento, foi um vizinho, foi um terceiro, foi um vento, foi um fogo, que não foi ele que causou, mas mesmo assim ele tem um gravame nessa terra ambiental por conta desse Prodes, a terra dele fica embargada e ele não pode vender a soja que ele produz ali por causa disso. Ele não conseguindo vender essa soja, a sanção ela não é só no produtor, é uma sanção econômica no produtor como forma de pedagógica ou também como pecuniária, né, como fiduciária, pecuniária ali, para que o cara sinta no bolso e não faça mais isso, ou que ele sofra uma sanção por um caso de ele não conseguir cuidar da área dele. Enfim, eu até entendo a sanção no produtor rural, sanção ambiental, que às vezes pesa no bolso e tal do produtor economicamente, mas se a gente tiver muita gente com essas sanções ambientais, com sanções que por conta de imóveis, quem vai sofrer mesmo é o mundo que não vai ter alimento. Então você já pensou que de todas as soja, de toda não só soja, né, mas de toda a produção brasileira agrícola que a gente tem, se todos os que estão com sanções ambientais pudessem vender, a gente talvez alimentasse mais do que 10% da população mundial. Talvez a gente alimentasse 15, 16, 17% da população, porque uma boa parte sofre sanção ambiental, sanção imóveis, sanção fundiária aqui no país. E essas sanções obrigam que o produtor não consiga vender externamente a sua soja, não consiga exportar a sua soja, a sua produção. Enfim, então é um pouco complicado, certo? Então, falar sobre isso não é uma sanção só. Essa parte do vídeo ficou meio opinativa, mas trazendo dados aqui para vocês, certo? Um país que produz 10% do alimento mundial, né, ele não pode tratar direto o direito agrário como um tema secundário, né? A gente tem que tratar como primário. Não pode cortar a subvenção de um seguro rural como se fosse um detalhe, como se fosse uma questão, um detalhe orçamentário. É uma questão de segurança alimentar. A gente não pode deixar o produtor descoberto diante de um fenômeno climático como a gente está tendo aqui agora, que a ciência estava anunciando há meses e de repente confirmou isso com toda certeza. Essa série que eu fiz, ela foi sobre o El Niño, mas no fundo foi sobre uma pergunta maior, né, que eu queria trazer aqui para vocês desde o começo, que eu já trazia aqui desde o começo, né? O Brasil, ele está preparado para ser o celeiro do mundo quando o clima vira contra ele? A gente tem condições de ser o celeiro do mundo mesmo com clima adverso, né? E a resposta, por enquanto, é não. Nós não estamos preparados, porque a gente tem muita sanção, a gente bota muito problema, muita burocracia, a gente bota muito empecilho, e mesmo assim vem o clima, uma questão climatológica que derruba ainda mais o produtor rural, acaba ainda mais com a produção agrícola que a gente tem, certo? Se as ferramentas jurídicas e financeiras que existem hoje, se elas forem usadas corretamente, né, talvez isso mude um pouco, né? Talvez a gente consiga mudar esse cenário se a gente usar as ferramentas jurídicas que a gente tem, se a gente usar as formas, se os advogados trabalharem um pouco mais técnico nessas questões. Falta muito profissional de direito na área agrícola, na área do mercado do agronegócio, certo? Então a gente precisa de gente que atue e que faça isso acontecer pensando na questão alimentar do planeta, certo?
E é isso que o direito Helena Porteira ele traz aqui, e é isso que a gente tem para fazer, levar conhecimento para o produtor e para outras pessoas da área jurídica que possam vir ajudar a gente. Beleza? Eu encerro o vídeo por aqui, esse não ficou tão grande, mas ficou bem bacana, né? Debatível. Deixo vocês por aqui. Valeu, tchau, obrigado. Bom dia.